Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. Se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Leio o texto até aqui, porque o meu propósito com a leitura é demonstrar para os irmãos que no Primeiro Testamento há sim a manifestação do poder de Deus, da ação do Espírito Santo do Senhor. Ora, se eu falo que existe a manifestação do poder de Deus, logo eu estou falando da ação do Espírito Santo. Isto aí é sem dúvida, tá bom? Então, nós temos aqui no Primeiro Testamento. Lógico que lá no Novo Testamento, nós temos como essa definição de dons espirituais, mas é a ação do Espírito Santo. E no Primeiro Testamento, nós não temos esta definição. Todavia, encontramos a ação do Espírito Santo do Senhor da mesma forma como temos no Primeiro Testamento. E como nós, nesses últimos dias, temos tratado aqui a respeito de dons ministeriais e dons espirituais, e tenho trazido para vocês a exemplo de 3 vídeos já aí no YouTube, que você pode procurar aí para você assistir, caso você esteja assistindo pela primeira vez, essa sequência de vídeos, começando aqui neste. Então eu convido você a assistir os outros também, tá bom? E, como eu disse, o assunto, dons ministeriais e espirituais. Quais são os ministeriais? Efésios capítulo 4, verso 11. Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e doutores. Ofícios, pessoas separadas para o exercício desse ministério. E essas pessoas, elas precisam das ferramentas, digamos assim, para atuar. Nesse caso, seriam os dons espirituais correspondentes a cada ofício destes, tá bom? E aqui nós temos, no segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 8, a figura do profeta. Sim, temos aqui o profeta Eliseu. E esse profeta aqui, conforme nós lemos, o rei da Síria em guerra com o rei de Israel, numa distância, certo? Síria e Israel. Acontecia que o rei da Síria fazia uma reunião lá no seu acampamento e preparava a emboscada para o rei de Israel. E quando ele lá conversava, Eliseu, ele falava para o rei de Israel: o rei da Síria está se preparando e vai estar em tal lugar. E então isso aconteceu várias vezes. O texto do verso 10 diz que se guardou ali não uma nem duas vezes. E isto deixou então o rei da Síria encabulado, e ele chama então os seus conselheiros e vai perguntar quem dentre eles era o espião,
que ele combinava, ele acordava tal coisa, e este espião saía dali, ia lá, contava para o rei de Israel. Só que um dos seus servos disse: não, ó rei, verso 12, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ora, irmãos, quem é que tem o poder da onisciência e da onipresença? Somente Deus. Então Deus, ele está em todo lugar, e Deus tem o conhecimento de todas as coisas. E Deus, ele pega parte desse todo esse conhecimento que ele tem, ele pega parte desse conhecimento e então revela para os seus filhos na terra, aos seus escolhidos na terra, para aquele que ele tem um propósito, tá bom? De algo a realizar. E aqui nós temos então a palavra. Por que palavra? Por que se utiliza palavra? Palavra é uma parte de uma oração, de uma frase. Então Deus não está trazendo ao conhecimento o conhecimento que ele tem do todo em detalhes, detalhadamente. Não, ele dá uma parte, ele dá uma palavra. E aqui, irmãos, que nós temos palavra do conhecimento ou a palavra da sabedoria? Para ganharmos o nosso tempo, eu adianto para vocês, depois assisto o outro vídeo que eu explico a diferença entre palavra do conhecimento e sabedoria. Aqui, na palavra do conhecimento, então, Deus revelava, levava pela palavra do conhecimento então, o profeta Eliseu. E esse, por sua vez, transmitia, então, para o rei de Israel aquele fato, aquilo que estava sendo, então, ali preparado, aquela armadilha, tá certo? Então, a resposta é sim. Nós temos as manifestações do Espírito Santo no Primeiro Testamento, como nós acabamos de ver aqui, tá certo? E você pode estudar os dons espirituais e procurar no Primeiro Testamento que você vai encontrá-los aqui. Então nós temos não só o ministério, como nós temos também aqui a manifestação do Espírito Santo agindo. E agora, por último, eu só quero deixar uma diferença, irmãos, que ela é muito sutil entre os dons de revelação, que são palavra da sabedoria, conhecimento e discernimento de espíritos. Eu vou deixar aqui uma diferença, como eu disse, bem sutil, com a profecia, tá certo? Olha só, profecia. Queridos irmãos, nós temos que, já expliquei isso no vídeo anterior, os dons de revelação. Ele é levado até a pessoa tem, então, recebe de alguma forma, tá bom? Ou por visão, ou por sonho, ou por uma voz audível da parte de Deus, tá bom? Deus falando diretamente, ou então uma voz no interior da pessoa. São as experiências que cada um vai ter com Deus. Isto aqui são formas de manifestação dos dons de revelação. De modo que o servo do Senhor, ele antes de entregar a mensagem, ele já recebe isso com antecipação, tá bom? Deus já lhe dá a mensagem e já diz para quem ele vai entregar. Tá bom? Então, isso aqui são os dons de revelação. Eles agem dessa forma, a manifestação dele é dessa forma. E a profecia? A profecia é inspiração, é naquele momento, tá bom? É no momento exato da entrega da mensagem, é que o homem de Deus, a mulher de Deus, é inspirado a falar, tá bom? E daí, um exemplo aqui mesmo, para a gente não ir longe, a gente tem no segundo livro de Reis aqui, agora, no capítulo de número 7, depois você vai ler isso com calma, e então Eliseu disse: ouve a palavra do Senhor. Olha a profecia aqui,
Olha a manifestação da profecia aqui. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Olha só isso aqui, irmãos. Então isso aqui ele não recebeu por sonho, ele não recebeu por uma visão, ele não recebeu de uma voz audível, Deus falando para ele assim: ô Eliseu, fala para o rei aí, isso, não. Ele, no momento em que ele foi questionado a respeito de uma determinada coisa, ele abriu a sua boca e diz: ouve a palavra do Senhor, e vai profetizar. E agora ele vai proferir a palavra do Senhor. E nesse caso aqui, Deus depois vai confirmar aquela palavra que saiu. Isso aqui é inspiração. E nós temos aqui os dons de inspiração, que lá no Segundo Testamento, no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos a variedade de línguas, interpretação de línguas, e nós temos a profecia. Aqui está presente, irmãos. Então nós já começamos a falar com vocês a respeito desse dom extraordinário, maravilhoso, que é a profecia. Ouve a palavra do Senhor aí. E então, fala a palavra, é de Deus. Deus depois vai confirmar aquilo que foi falado. E esse capítulo 7 você conhece muito bem, tá certo? Eu vou terminar aqui agora com uma pergunta. E espero receber resposta amanhã no programa Jesus e a Salvação, a partir das 7h30. Você que está me ouvindo e você que vai assistir esse vídeo, você pode colocar no comentário, tá bom? Coloque no comentário aí. No capítulo de número 6, aqui, de segundo livro de Reis, capítulo 6, verso de número 1. Olha aqui, verso de número 1. Nós temos a partir disso aqui um fato interessante, verso 1 até o verso 6. Verso 5. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Ferro do machado. Você conhece o machado, né? Você sabe o peso que tem o machado. E esse machado caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Então disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E estendeu então a mão e o tomou. O ferro flutuou na água. Pergunto a você, que dom é este? Qual que é a manifestação aqui do Espírito Santo e que nós podemos identificar também como um dom que está no Novo Testamento? Eu pergunto a você, com qual nós podemos relacionar? Hein? Você vai me dar a resposta amanhã no programa Jesus e a Salvação, ou no comentário deste vídeo aqui que está sendo gravado, tá bom? Eu aguardo qual dom que nós podemos relacionar de 1 Coríntios capítulo 12, nós podemos fazer a relação com essa manifestação do poder de Deus aqui, tá certo? Fica aqui e eu aguardo então aí a sua participação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.